Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate, e a gente começa o RF Debate com uma reflexão que vale para todo mundo que está em casa, porque se você não chegou nessa fase, você ainda vai chegar. Existe uma ideia silenciosa de que para aprender tem prazo de validade. Você acredita nisso? Já ouviu falar nisso? Só que não é bem assim, viu? Recentemente, um conceito ganhou as redes sociais para mostrar que o aprendizado se prolonga ao longo da vida. A sigla NOTE, que você já deve ter ouvido nas redes sociais ou pelo menos lido isso em algum lugar. Em inglês, a sigla quer dizer Never Old to Learn, que quer dizer nunca é tarde para aprender. Quer mostrar exatamente isso. O cérebro, ele continua aprendendo e a gente tem que dar as condições para que isso aconteça. Ingrid Voigt, bem-vinda mais uma vez aqui no RF Debate. Mais um conceito que surge para mostrar que o ser humano não pode parar. E você vai me dizer, para ou não para? Oi, Noemi, olá mais uma vez, né? Que bom estar aqui de novo participando. E quando a gente fala aí, né, em aprender depois de adulto, depois de uma fase que é mais associada ao aprendizado, muita gente pensa logo nas limitações ali, mas eu acho que talvez o maior bloqueio não esteja no cérebro mesmo, na cognição, e sim naquele modo que a gente é ensinado, né, a se retirar disso, a não tentar, não errar, achar que já passou da hora, né? Infelizmente, você está certíssima, né? Dentro daquilo que eu também acho, a gente pensa igual. Para entender mais a respeito do envelhecimento, nós vamos conversar com o médico geriatra Marco Aurélio Nascimento. Bem-vindo, doutor, ao RF Debate, para falar de um assunto, né, doutor? Tem idade para a gente aprender ou a gente para? Olá, Noemi, olá, Ingrid, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui, agradecer à AFIA Goiânia também por essa oportunidade. E não, na verdade, a gente não tem idade para parar de aprender, né? O cérebro, a gente sabe que ele tem uma neuroplasticidade, ou seja, ele nunca para de aprender, criar novas conexões. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas param de fazer esse aprendizado por N motivos, por vários motivos, múltiplas tarefas, cansaço, estresse, medos, preocupações, julgamentos, mas na verdade é que se a gente treinar o cérebro, assim como a gente treina o nosso músculo na academia, ele é capaz de criar novas conexões e continuar com essa neuroplasticidade. E isso vai gerando cada vez mais, não só conhecimento, mas capacidade funcional. Porque na verdade o que a gente quer durante o processo de envelhecimento é manter a nossa funcionalidade, né? A nossa independência, a nossa autonomia, para fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E para manter essa funcionalidade, o maior segredo é não parar, não ficar parado. E doutor, se a gente falar em termos de saúde mesmo, dá para fazer uma comparação, sendo assim o seguinte, a gente pode dizer que esse exercitar o cérebro, a mente, dá para comparar com fazer exercício físico, ou seja, parar de aprender acaba sendo ali o sedentarismo, como ele é para o nosso corpo? Enferrujar, talvez? Isso. Sim, a gente faz muito essa comparação, inclusive para explicar para os pacientes aqui no consultório, né? Da mesma forma que o músculo ele precisa desse estímulo, né? Que o coração ele precisa do estímulo, o cérebro ele também precisa. E o cérebro ele vai aprender de diversas formas. Então a gente precisa lançar desafios para ele, manter ele ativo com leituras, com novidades, com formas onde eu vou colocar ele à prova se ele é capaz de fazer tudo aquilo que eu quero. Mas o cérebro ele tem um detalhe, ele não funciona sozinho, ele é o centro de tudo. Então, para o cérebro funcionar bem, eu não posso apenas fazer estímulos cognitivos para uma saúde mental. Eu tenho que ter uma boa alimentação, um sono de qualidade, atividade social, eu tenho que cuidar de vários outros setores que a gente chama das dimensões do ser humano, para que esse cérebro atue de forma mais completa e que ele não pare de funcionar e nos deixe na mão. Agora, doutor, é bem comum a gente ouvir, e assim eu vou dizer porque eu e a Ingrid, a gente tem uma diferença grande, né? Somos gerações diferentes aqui, mas a gente está ali sempre trabalhando juntas, né? A gente não
não para e a gente está ali sempre na equiparação, trabalhando. Sim. Parece que não faz diferença, assim, no dia a dia. Pelo menos, né? Nessa parte do trabalho, a gente está ali equiparadas. Mas quando a pessoa diz assim, né? E eu ouço muito isso, até de amigas minhas que estão na mesma faixa etária que eu, isso não é mais para mim. Não quero mais isso porque isso não é mais para mim. O que geralmente está por trás disso? É realmente uma preguiça de aprender? Ou realmente pode ser uma coisa que já foi imposta pela sociedade? O senhor, com conhecimento de causa, porque é professor, né, de geriatria, é um médico que atende pessoas já na maturidade. As pessoas devem chegar no consultório falando isso para o senhor, né? É comum isso? É normal? É muito comum. A gente não considera o normal, mas é muito comum essa queixa e essa fala de, olha, isso não é para mim, eu já passei da idade disso. Na verdade, o que a gente observa é que isso é uma proteção emocional que a própria pessoa cria, porque não é falta de capacidade. Muitas vezes é o medo de errar, o medo de julgar, né, de ter julgamentos de outras pessoas e o principal, o medo da própria incapacidade, da percepção da própria incapacidade. Né? Não porque simplesmente não consegue, mas porque tem essas dificuldades. É semelhante a uma pessoa, uma criança, quando vai andar de bicicleta, ela tem dificuldades, ela leva tombos, ela cai, até ela pegar o jeito. Quando a gente fala em aprender algo novo durante esse processo de envelhecimento, muitas vezes a gente tem medo, tem receio, tem preocupações, e é isso que acaba travando a gente. E a gente acaba se blindando, se protegendo, usando a idade como uma desculpa ou um motivo, olha, não, isso não é mais para mim, eu já passei da idade, não preciso mais disso, mas na verdade é que a gente precisa sim desafiar nosso cérebro, desafiar nossas ações para que a gente mantenha não só sobrevivendo, mas vivendo com mais qualidade de vida. Então é importante ter essa busca. Essa fala ela é muito comum, muito, e a gente busca diariamente quebrar, né, todos esses ditados, esses paradigmas para que a pessoa possa voltar a ter qualidade de vida, desafiando o cérebro, fazendo coisas novas para não parar no tempo. Porque se a gente para no tempo, o cérebro é um dos que mais sofre com isso, de todos os órgãos do corpo. E o doutor falou sobre essa proteção, né, que acaba sendo aí uma proteção emocional, pegando esse gancho, então, doutor Marco Aurélio, na sua experiência, você diria que o medo de errar, ele é maior na juventude ou na maturidade? Então, olha só que interessante. Aqui no consultório eu atendo pacientes acima de 30 anos, né? Eu costumo falar que o geriatra é a partir dos 30, a gente já começa a envelhecer ali dos 30 anos. E a gente percebe que as pessoas mais jovens, elas têm muito mais medo do julgamento, né, de outras pessoas, o que as outras pessoas vão achar se ela fizer errado. E a pessoa que tem um processo de envelhecimento, ela 50 mais, ela não tem tanto medo do julgamento, mas ela tem medo de parecer incapaz, né, ou de confirmar a sua incapacidade, ou de não conseguir fazer exatamente e ter aquela sensação de que é incapaz. Então existe uma diferença nesse medo, né? Um pelo julgamento e o outro por pensar ou parecer ser incapaz. É o que eu consigo mais observar no consultório e que os familiares muitas vezes trazem, né, essa devolutiva para a gente. Sim, eu moro com a minha avó, inclusive, e eu vejo bem isso que o senhor está falando, viu? E eu acho que assim, o jeito que o senhor colocou é até bonito, porque é normal do ser humano, né? O ser humano tem medo, mas dependendo da fase da vida que ele tá, é um medo diferente, né? Porque o medo do julgamento, exatamente, os jovens eles morrem de medo de o que o outro vai pensar dele, né? E a gente tem isso, porque a gente já passou por isso. E a gente sabe que é assim mesmo, você tem medo, não do que se você vai fazer o certo ou o errado. Como o senhor mencionou, que quando uma criança vai aprender a andar de bicicleta, ela pode ter medo, mas ela vai lá e ela tenta, né? E a fase da vida da gente são de medos diferentes, né? O medo da maturidade é o medo de errar. Eu achei isso poético até, bonito. Doutor. E assim, eu gosto, daqui a pouco eu vou até escrever alguma coisa sobre isso, porque eu acho poético. Agora, quando a sociedade fala em envelhecer bem, né? Isso pode acabar virando uma cobrança silenciosa, porque, olha, nossa, fulano de tal tá envelhecendo bem, você viu, tal. E o outro ficar mais receoso, porque ele pode
entender que ele não está envelhecendo bem, ou aquela necessidade de, para eu envelhecer bem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e criar uma ansiedade maior do que a liberdade que se tem nessa época de viver plenamente? Sem sombra de dúvida. Isso, quando a gente percebe que existe essa cobrança de forma inadequada, a gente precisa intervir o quanto antes. Porque no que a gente consegue observar, quando isso vira uma obrigação, quando a gente percebe que a pessoa se sente obrigada de ter esse envelhecimento saudável, bem-sucedido, isso pode ser um vilão, porque a pessoa se torna culpada se ela não consegue atingir esse mesmo objetivo. E tudo que leva comparações gera esse sentimento de culpa. Então, se eu for comparar o envelhecimento de uma pessoa com de outra, se um for mais bem sucedido, o outro vai se sentir culpado. Poxa, será que eu não me esforcei o suficiente? Será que eu não fiz o que era o possível? Será que está faltando alguma coisa? Familiares podem julgar. Isso sim pode ser algo que venha a dificultar o envelhecimento bem sucedido. O que é o ideal? É você comparar com você mesmo no dia anterior. Se hoje eu tenho algumas dificuldades, a partir desse momento que eu identifico as minhas dificuldades, sei o que eu preciso fazer, no dia seguinte, do que no meu dia anterior. O envelhecer bem, às vezes, para um idoso, é simplesmente ele conseguir carregar os netos. Às vezes, para outro idoso, o envelhecer bem é conseguir subir escadas, chegar até o banheiro, e às vezes, para outro, é correr uma maratona. Então, a gente não pode comparar entre pessoas, a gente precisa comparar com ele mesmo. Né? Qual que é a necessidade para a qualidade de vida sua? Olha, para a qualidade de vida eu preciso subir escadas e pegar o meu neto no colo. Não é correr uma maratona. Então, nós vamos buscar um envelhecimento bem-sucedido para você, que é nesse foco. A gente vai para o intervalo rápido, doutor, daqui a pouquinho a gente volta falando desse assunto, e você aí do outro lado, fica aí que a gente já volta. Já estamos de volta com o RF Debate, falando hoje do novo conceito que reforça que nunca é tarde demais para aprender. Comigo a jornalista Ingrid Voit, nós estamos recebendo o médico geriatra Marco Aurélio Nascimento, que também é professor de geriatria da AFIA Goiânia. Doutor, quais os principais bloqueios mais comuns em pessoas com 50 a mais? Isso aqui a gente consegue observar que, infelizmente, né, o principal deles é a crença, né, uma crença limitante de achar que é velho demais para aprender, ou que já chegou no seu limite, ou já trabalhei demais, agora eu só quero descansar e não fazer mais nada, não aprender mais nada. Então essa crença, sem sombra de dúvida, é um dos principais bloqueios. Mas a gente consegue observar outros também, como a ansiedade, né? O medo de errar, o medo de falhar, ou de perceber a incapacidade, ou até de certo ponto algumas pessoas perceberem que podem não ser tão úteis quanto eram antigamente, né? E o principal deles também, os três principais pilares, né? Essa crença, a ansiedade e o método. Muitas vezes a pessoa, para aprender isso em qualquer idade, a gente começa devagar, né? Quando vai aprender algo novo, quando vai fazer algo novo, a gente começa devagar, vai com método, existe uma metodologia para a gente aprender e vai incrementando. No idoso ou a pessoa que está envelhecendo, a gente não deve começar grande. Não é só porque a gente tem um grande conhecimento, grandes experiências, que a gente pode começar a fazer coisas novas a partir de um nível difícil ou avançado. Começa devagar, né, um degrau de cada vez, e assim, dessa forma, a gente consegue chegar lá. Né? Mas a gente observa que essas três crenças, esses três bloqueios, né, a crença, a ansiedade, né, esse medo de errar, de ser incapaz, e essa falta de metodologia, de começar pequeno e aos poucos, é o que mais bloqueia o aprendizado ou qualquer ação que a pessoa queira fazer durante esse processo de envelhecimento. Doutor, você comentou sobre essa, de certa forma, hierarquização, né, do aprendizado, começar por uma coisa mais leve até
mais fácil, então dá para falar que aprender, esse estímulo do aprender algo novo na maturidade, não precisa ser de algo difícil para surtir esse efeito positivo. Alguma novidade, por mínima que seja corriqueira do dia a dia, já tem os benefícios que são interessantes nessa idade? Você pegou num ponto essencial, porque para a gente ter essa neuroplasticidade, para a gente poder evoluir, avançar, pensando em nível de cérebro, a gente precisa ter duas principais coisas: desafio e constância. Aprender uma língua nova, um instrumento, fazer algo muito difícil é ótimo, mas desde que eu faça isso com constância e que isso seja um desafio possível de ser vencido. Agora, fazer coisas do dia a dia, esse é o segredo, porque essas coisas do dia a dia que vão gerar pequenos desafios e eu consigo manter a constância, elas já estão lá, são coisas práticas do dia a dia. Então, muitas vezes a pessoa fala, olha, se eu fizer palavras cruzadas, eu posso fazer isso? Pode. Eu amo, inclusive. A palavra cruzada não é mais desafio, né? Então, eu preciso ter esses desafios para o cérebro e manter uma constância. Isso vai variar de cada pessoa, do que a pessoa tem de background, né, de experiência, o que ela já fez na vida, para determinar o que vai ser algo novo, desafiador e constante. A Ingrid dizendo aqui que ama fazer palavras cruzadas, eu né? gosto. Então, para ela não seria um desafio mais, porque ela gosta. Mas, para mim, por outro lado, eu não encontro a palavra, eu já vou lá na resposta, porque... Não vale, aí tá colando, ansiosa. Eu nunca consegui fazer palavras cruzadas, porque eu acho que não é muito da minha personalidade, as coisas, ficar muito tempo ali numa mesma coisa. Mas, doutor, falando disso, né, até que eu acho que tem a ver, mexer com novas tecnologias também, eu acho que é um bloqueio para a pessoa mais velha, e a gente vê até um choque de gerações nisso, quando se diz em tecnologia, né, quando a gente fala de tecnologia nova. E não precisa nem ir muito longe, se a gente pegar o celular e a pessoa tem o celular ali, o celular dela mudou, o aparelho mudou, é um modelo atualizou. Mais novo... Já tem uma dificuldade ali, né? Ou de uma marca para outra marca também tem alguma diferença. Isso já dá um nó na cabeça, doutor. Rede social, por exemplo. Tem muita gente que não consegue entender rede social. Como que funciona? Como que eu coloco uma foto? Qual a diferença de uma foto, de um Reels, de um carrossel? Essas coisas assim, por mais simples que pareçam no nosso dia a dia, porque faz parte da nossa rotina... Tem muita gente que acha isso uma dificuldade, né? Isso pode ser um desafio para ser quebrado, para ser vencido? Pode ser considerado um estímulo de desenvolvimento cognitivo? Sem sombra de dúvida, né? Desde que seja algo desafiador, novo e constante, pode. Mas tem um detalhe nisso aí. Rolar a tela, ficar vendo fotos e vídeos simplesmente por ver... Isso não gera nenhum desafio, pelo contrário, pode trazer alguns atrasos, né, de níveis de aprendizado. Mas o desafio de aprender uma configuração nova, locais novos, ações novas nas redes sociais que são parte do nosso dia a dia, isso sim pode ser desafiador. Eu, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu já acompanho ela há bastante tempo e ela nunca aprendeu sobre redes sociais, a postar, nem nada. Desde quando houve um estímulo e a busca dela por aprender a fazer isso, ela aprendeu sozinha, como se diz, foi fuçando, testando, errando e fazendo. Hoje ela tem um canal no YouTube, semanalmente ela posta vídeos com edição que ela mesma faz, da maneira dela, de forma amadora, mas que ela faz isso sequencialmente. Já tem 7 anos que ela faz isso cada vez mais. Hoje ela estava me mostrando que conseguiu colocar fundo musical nos vídeos que ela faz. E ela já está com 75 anos e aprendeu a fazer isso por agora. Então, é possível aprender, é possível ter esses desafios, são camadas de desafios, né? A gente pode utilizar redes sociais, o celular que está na palma da nossa mão, literalmente, né? É algo fácil, simples, mas a gente precisa tentar, insistir, persistir, e é importante errar. Porque errando que a gente vai aprendendo os outros caminhos, né? Não ter esse medo de errar. Errou? Vamos de novo. E assim vai.
E doutor, para quem está acompanhando a gente aqui, né, está entendendo essa importância do deixar o medo de lado, né, de recomeçar, assim, de pegar ali alguma coisa nova para fazer, para aprender, dá para mostrar já algum conselho no sentido de um erro que pode ser evitado na hora desse recomeço? Sim, sim. Se você quiser focar num envelhecimento mais bem sucedido, né, se tornando um idoso robusto, saudável, né, com esse envelhecimento sem patologias, são 3 pilares que são inquestionáveis. O primeiro deles é movimento, musculação. O corpo ele funciona com músculo e a gente precisa ter um músculo saudável. Musculação não é caminhada, passeio, é pegar peso, fazer gradações, né? Começa com peso e ele vai aumentando. Então, fazer musculação é essencial. Ter um sono adequado, um sono por pelo menos 8 horas seguidas, né? É o ideal. Menos do que 6 horas, a gente vai ter alguns prejuízos, inclusive cognitivos, né? Com relação ao sono e um vínculo social. Esse tripé, se você conseguir manter um vínculo social, sono adequado e musculação, a chance, a probabilidade de ter um envelhecimento bem sucedido naquilo que você precisa, reduzindo riscos, fatores de riscos e outros agravos, é imenso. Doutor, você disse sobre aprender uma coisa nova, que isso ajuda na plasticidade do cérebro, né? E aprender coisa nova poderia ser tocar um instrumento, aprender um idioma novo, aprender uma dança, né? Entrar numa aula de dança e aprender movimentos, porque a gente tem o corpo muito travado, né? Muita gente mexe com tudo, mas não mexe com o corpo. E o corpo ele tem uma função muito grande, né? No cérebro também. O que o senhor aconselha, ou na sua opinião, o que mais exercita o cérebro dessas funções? Tocar um instrumento, dançar, aprender um idioma novo, viajar, o que o senhor acha que é melhor, num conselho que o senhor daria? Todas essas ações, se forem desafiadoras, elas são válidas. Mas de nada adianta, por exemplo, eu começar a aprender uma língua nova, ou começar a aprender inglês, e eu não tiver constância. E às vezes o próprio aprendizado, ele não pode ser de forma obrigatória, né? Existem estudos comparando o aprender de forma obrigatória e prazerosa, a diferença que isso impacta na pessoa e no cérebro. Então, o ideal é que faça uma atividade prazerosa, que vai desafiar, mas que vai ter algo prazeroso, né? E que eu consiga manter essa constância. Se for um instrumento musical, vamos seguir nisso, mas vai manter essa constância no instrumento musical. É isso que te faz feliz, que te traz algum prazer, segue nessa função. Se for aprender uma língua nova, olha, eu quero aprender inglês, francês, meu sonho é viajar para Paris e conversar com todo mundo. Então, faz um planejamento aí de 6, 12 meses para aprender o francês, fazer a viagem. Esse planejamento, isso é ótimo, desde que tenha constância e se torne desafiador. Então, não tem uma fórmula mágica, um exercício ou uma ação específica. Você tem que ter a consciência de que tem que ser algo desafiador, né? Não pode ser algo que é da sua rotina, que você vai fazer no automático. Não, tem que ser alguma coisa que você vai parar para pensar, raciocinar, tirar um tempo para isso, de preferência algo que seja prazeroso, porque dessa forma você vai conseguir tirar mais proveito do aprendizado e você vai conseguir manter essa constância com mais facilidade, né? Então, sendo constante e desafiador, o que for prazeroso para você fazer, segue nessa. Talvez esteja aí o segredo, né? Fazer com constância, talvez ter um planejamento, né? Você se planejar, e isso ajuda. Eu acho que em qualquer fase da vida você tem um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Colocar ali no papel o que você quer fazer, porque você consegue enxergar também isso, né? E daí, como o doutor disse, existe uma diferença entre aprender por obrigação e aprender por prazer. E aquilo que a gente aprende de forma prazerosa é muito mais agradável, a gente não esquece, porque ainda fica como uma memória afetiva, uma experiência, né? Sim, e talvez seja esse aí, o grande segredo seja fazer um planejamento. Quero aprender um instrumento, quero viajar, quero fazer isso, porque a vida é feita disso, né? De planos, né, doutor? É bem isso mesmo. E os momentos, né? Cada momento é único e a gente tem que fazer valer a pena cada um desses momentos.
Dr. Marco Aurélio Nascimento, geriatra, professor de geriatria da AFIA Goiânia. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente hoje para falar sobre envelhecimento, para falar sobre aprendizado. E eu deixo aqui à disposição para o senhor se despedir da nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre o processo de envelhecimento e essa mudança essencial e necessária. É importante que todos estejam cientes que é possível envelhecer bem no seu tempo, no seu ritmo, né, para manter qualidade de vida e o principal, essa funcionalidade, autonomia e independência por toda a vida. Muito obrigado a todos vocês, a AFIA Goiânia, por essa oportunidade e até breve, se Deus quiser. Até, doutor. Até. A idade chega para todos e bendito seja se você está envelhecendo. Isso é sinal de que você está compartilhando a vida com as pessoas que você ama. É claro que a pecha de ser velho pode incomodar, mas talvez querer parecer mais jovem não seja a chave de tudo isso. O segredo, e eu estou cada vez mais convencida disso, talvez seja aprender sempre. O doutor acabou de trazer para a gente esse recado. Estar aberto a coisas novas, porque isso sim rejuvenesce, devolve o sentido à vida. Ingrid Voigt, você é jovem, tem muita coisa ainda para viver nessa vida e eu desejo que você nunca perca essa curiosidade que você tem. Noemi, eu queria dizer aqui que talvez com toda essa conversa que a gente teve, esse debate, né, desse debate aí, uma das coisas mais importantes seja entender que aprender não é sobre provar nada para ninguém, né? Não é também sobre parecer jovem, nem sobre correr atrás do tempo, é sobre continuar presente na própria vida, mesmo quando ela muda, quando coisas acontecem, e que a curiosidade não é um luxo da juventude, né? Ela é uma escolha, então ela é uma forma de não se aposentar de si mesmo. Muito lindo isso. E a gente volta então na semana que vem. Obrigada, Ingrid, por mais esse tempo aqui da gente partilhando junto e podendo trazer para nossa audiência um tema tão relevante. Sempre muito bom participar aqui com você. Até mais, gente. Tchau, tchau.